Como o homem estoico deve lidar com os desastres naturais? A natureza não negocia. Ela não pede licença, não oferece avisos prévios e, acima de tudo, não demonstra interesse na nossa sobrevivência ou no nosso conforto. Quando um furacão rasga a costa, quando um terremoto sacode os alicerces de uma cidade inteira ou quando as secas transformam terras férteis em poeira, o mundo revela sua face mais crua e indiferente. É nesse momento de ruptura, quando as estruturas que construímos parecem frágeis demais para conter a força bruta dos elementos, que a verdadeira essência do caráter humano é testada. Não se trata apenas de resistência física, mas de uma prova de fogo para a mente e para a alma. Para o homem que busca viver sob a égide da sabedoria estoica, aliada à compreensão madura das dinâmicas modernas e à busca por uma independência autêntica, os desastres naturais não são apenas tragédias a serem lamentadas, mas oportunidades profundas de exercício filosófico e de afirmação da própria soberania interior. Vivemos em uma era onde a ilusão de controle domina a psique coletiva. Acreditamos que a tecnologia, a engenharia civil e o planejamento urbano nos tornaram imunes aos caprichos da Terra. Construímos arranha-céus que desafiam o vento, diques que prometem represar o oceano e sistemas de alerta que garantem segundos preciosos de aviso. Essa confiança, embora necessária para o progresso, muitas vezes se transforma em arrogância. Esquecemos que somos animais biológicos habitando um planeta geológico ativo e meteorologicamente volátil. Quando o desastre ocorre, a primeira reação do homem moderno é frequentemente o choque, a negação e, logo em seguida, a raiva dirigida ao destino, às autoridades ou à própria natureza. Essa raiva é o sintoma de uma expectativa violada, a crença de que o universo deveria funcionar de acordo com nossos desejos de segurança e previsibilidade. O estoicismo, desde seus primórdios com Zenão de Cítio e consolidado por figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ensina exatamente o oposto, a aceitação radical da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. O primeiro pilar dessa abordagem é a distinção clara entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto, em seu Enquirídio, abre com a máxima que define toda a filosofia prática: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Sob nosso poder estão nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos e nossas aversões. Em suma, tudo que é nossa própria ação. O que não está sob nosso poder é o corpo, a riqueza, a reputação, os cargos públicos, fundamentalmente, os eventos externos, incluindo a fúria da natureza. Quando um tsunami se aproxima, não podemos controlá-lo. Não podemos ordenar que as ondas recuem nem que o solo pare de tremer. Tentar fazer isso é uma fonte certa de angústia e sofrimento. O homem estoico, contudo, foca inteiramente no que lhe resta, sua resposta. Como ele age diante do caos? Ele entra em pânico e corre desordenadamente, abandonando a razão? Ou ele mantém a compostura, avalia a situação com clareza e toma as decisões mais lógicas possíveis para preservar a vida e a dignidade? Essa postura de aceitação não é passividade. Pelo contrário, é a base para a ação mais eficaz. Aceitar que o desastre é um evento externo, alheio à nossa vontade, liberta-nos da energia inútil gasta em lamentações e culpas. Enquanto outros gritam contra a injustiça do universo, o estoico utiliza essa energia para agir. Ele sabe que a natureza segue suas próprias leis, impiedosas e necessárias. O furacão não é malvado, ele é apenas um fenômeno físico. O terremoto não é um castigo divino, é o ajuste tectônico de placas continentais. Compreender essa neutralidade cósmica permite que o homem mantenha a serenidade. Essa serenidade, longe de ser frieza, é a forma mais elevada de respeito pela realidade. Ao não lutar contra o que já aconteceu, ele pode dedicar todos os seus recursos mentais ao que ainda pode ser feito. Nesse contexto, a visão do Red Pill e da independência masculina encontra um terreno fértil e inesperado. A cultura moderna, muitas vezes, tenta proteger o homem de qualquer tipo de sofrimento ou responsabilidade, oferecendo válvulas de escape constantes e narrativas de vitimização. Disse que o mundo é injusto e que o homem deve esperar que o Estado, a comunidade ou outros salvem a si mesmo. A mentalidade Mgtou, em sua essência mais profunda, não é apenas sobre rejeitar relacionamentos tóxicos ou instituições falidas, mas sobre assumir a total responsabilidade pela própria existência.
É o reconhecimento de que, no fim das contas, ninguém virá salvar você. Ninguém virá salvar sua família, exceto você mesmo. Diante de um desastre natural, essa verdade torna-se visceral. As estradas podem estar bloqueadas, as linhas de comunicação cortadas, os serviços de emergência sobrecarregados. Nesse vácuo, o homem que dependeu exclusivamente de sistemas externos para sua segurança descobre sua fragilidade. O homem estoico, preparado mentalmente, idealmente, fisicamente, entende que sua autonomia é sua maior defesa. A preparação, portanto, não é um ato de paranoia, mas de virtude estoica. Sêneca dizia que o sábio se prepara para a adversidade antes que ela aconteça, não por medo, mas por sabedoria. Ter suprimentos, ter um plano de evacuação, ter habilidades de sobrevivência e manter a saúde física são formas de exercer o domínio sobre a própria vida dentro dos limites do possível. Isso reflete o princípio de autoaperfeiçoamento constante. Um homem que negligencia sua preparação está, na verdade, renunciando ao seu dever consigo mesmo e com aqueles que dependem dele. A independência masculina, vista através dessa lente, deixa de ser uma ideologia abstrata de internet e se torna uma necessidade prática de sobrevivência. É a capacidade de olhar para o horizonte ameaçador e dizer, eu estou pronto. Eu tenho o que é necessário para enfrentar o que vier. Essa confiança não nasce da arrogância, mas da competência adquirida e da disciplina mental. Durante o evento do desastre, o controle emocional torna-se a ferramenta mais crítica. O medo é uma reação biológica natural, mas o pânico é uma escolha. O estoicismo ensina que as emoções são julgadas pela razão. O medo avisa sobre o perigo, mas o pânico paralisa a razão e leva a decisões catastróficas. O homem estoico observa seu medo, reconhece-o, mas não se deixa dominar por ele. Ele pratica a dicotomia do controle em tempo real. Se há algo que pode ser feito para proteger sua família, ele faz. Se não há nada a fazer além de esperar, ele espera com dignidade. Ele não perde o tempo reclamando do clima ou da sorte. Ele foca na tarefa imediata. Essa capacidade de manter a calma sob pressão é o que diferencia um líder de um seguidor em tempos de crise. Em situações de desastre, a liderança natural emerge daquele que consegue ver com clareza quando todos os outros estão nublados pelo terror. A resiliência, outro conceito central tanto no estoicismo quanto nas filosofias de desenvolvimento masculino, é testada de maneira brutal durante e após os desastres. A resiliência não é apenas sobre aguentar o golpe, mas sobre se recuperar e crescer a partir dele. O estoico vê a adversidade como o atrito necessário para polir o caráter. Assim como o fogo testa a pureza do ouro, o desastre testa a integridade do homem. As perdas materiais são inevitáveis. Casas podem ser destruídas, carros levados, pertences perdidos. Mas o homem estoico sabe que sua verdadeira riqueza reside em sua mente, em seu caráter e em sua capacidade de raciocinar. Sêneca, que perdeu bens e foi exilado, escreveu sobre a riqueza interior que ninguém pode tirar de nós. Quando tudo ao redor desmorona, o que permanece é a essência do ser. Essa percepção traz uma liberdade paradoxal. Ao aceitar a possibilidade de perder tudo, o homem se torna livre para viver plenamente o momento presente, sem o peso do apego excessivo aos bens materiais. A relação com a comunidade também é redefinida nessa perspectiva. O estoicismo não prega o isolamento egoísta, mas sim a cosmopolita, a ideia de que somos cidadãos do mundo e devemos ajudar nossos semelhantes. No entanto, essa ajuda deve vir de um lugar de força, não de fraqueza. O homem independente, aquele que já cuidou de si mesmo, está em uma posição única para ajudar os outros. Ele não é um peso adicional para a sociedade, ele é um recurso. Em meio ao caos de um desastre, a cooperação baseada na competência e na virtude é mais eficaz do que a dependência passiva. O estoico ajuda não porque espera recompensa ou reconhecimento, mas porque é o correto a fazer. Sua ação é guiada pela razão e pela justiça, não pelo impulso emocional momentâneo. Ele protege os vulneráveis, organiza a distribuição de recursos e mantém a ordem onde pode, sempre lembrando que sua missão é viver de acordo com a natureza e a razão. Há também uma dimensão espiritual profunda nessa experiência, que transcende a mera sobrevivência física. Os desastres naturais nos confrontam com a finitude da existência humana.
Eles nos lembram que somos pequenos diante do cosmos, que nossa vida é breve e frágil. Essa consciência, longe de ser deprimente, é libertadora. Ela nos tira das trivialidades do dia a dia, das preocupações fúteis com status, aparência e pequenas vaidades. Diante de uma montanha em erupção ou de um rio transbordando, as diferenças sociais desaparecem. Todos somos iguais na face da natureza. Essa humildade forçada é um antídoto poderoso para o ego inflado da sociedade moderna. O estoico aceita essa insignificância não com resignação, mas com gratidão pela oportunidade de existir, mesmo que por pouco tempo. Ele vive cada momento com intensidade, sabendo que nada é garantido. A recuperação pós-desastre é onde a verdadeira lição de longo prazo é assimilada. A reconstrução física é apenas a parte visível do processo. A reconstrução psicológica e espiritual é a mais importante. O homem que passou por uma catástrofe e manteve sua dignidade sai dela transformado. Ele percebe que sobreviveu não por acaso, mas por sua própria capacidade de adaptação e decisão. Essa experiência fortalece a confiança em suas próprias habilidades. Ele aprende que pode suportar muito mais do que imaginava. Essa resiliência internalizada torna-o menos vulnerável a futuras crises, sejam elas naturais ou sociais. Ele desenvolve uma espécie de imunidade ao desespero. Saber que já enfrentou o pior e saiu por outro lado cria uma base sólida de segurança interior que nenhum evento externo pode abalar facilmente. É crucial notar que essa abordagem não ignora a dor e o sofrimento reais. O estoicismo não é insensibilidade. Os grandes estoicos choravam, sentiam dor e lamentavam perdas. A diferença está na interpretação e na reação a esses sentimentos. Eles não negam a dor, mas não permitem que ela defina sua realidade ou paralise sua ação. Eles aceitam a dor como parte da condição humana, mas buscam extrair significado dela. No contexto de um desastre, isso significa acolher o luto pelas perdas, mas rapidamente canalizar essa energia para a reconstrução e para o cuidado com os sobreviventes. A tristeza é processada, não suprimida, mas nunca se torna o estado permanente de existência. O foco retorna ao que pode ser construído, ao que pode ser melhorado, ao futuro que ainda está por vir. A intersecção com a filosofia Mgito e a Red Pill aqui ganha uma nuance particular. Essas correntes de pensamento, muitas vezes mal compreendidas, tratam fundamentalmente da soberania masculina e da rejeição de sistemas que exploram ou enfraquecem o homem. Em um desastre natural, a falha desses sistemas se torna evidente. Quando o governo demora, quando a burocracia trava, quando a dependência de redes externas colapsa, o homem que cultivou sua independência e autossuficiência encontra-se em vantagem. Ele não precisa esperar permissão para agir. Ele não precisa depender de aprovação externa para tomar decisões críticas. Essa autonomia é a essência da maturidade masculina. Não se trata de desprezar a sociedade, mas de não depender dela para a própria sobrevivência básica. É saber que, no fundo, a responsabilidade última pela própria vida e pela vida de seus entes queridos recai sobre os próprios ombros. Além disso, a perspectiva estoica oferece um contraponto saudável ao cinismo que pode surgir dessas filosofias. O estoicismo não é sobre ódio ao mundo ou rejeição total da humanidade. É sobre amar o mundo como ele é, com todas as suas imperfeições e perigos, e encontrar nele um propósito. O homem estoico que enfrenta um desastre não se torna amargurado com a natureza ou com a sorte. Ele entende que o caos faz parte da ordem universal. Ele aceita a realidade com um sorriso estoico, não de deboche, mas de aceitação profunda. Essa atitude permite que ele ajude os outros com genuína compaixão, sem o ressentimento de quem acha que o mundo lhe deve algo. Ele dá porque é da natureza dele dar, assim como o sol brilha porque é da natureza dele brilhar. A educação para a resiliência deve começar antes do desastre. A sociedade moderna falha em ensinar os homens a lidar com o sofrimento e a incerteza. Criamos ambientes protegidos, onde o desconforto é minimizado e o risco é eliminado. Isso gera uma geração frágil, incapaz de enfrentar a realidade dura da existência. O estoicismo e as filosofias de independência masculina propõem uma educação diferente. Propõem que o homem se exponha voluntariamente a dificuldades, que pratique o desconforto, que aprenda a viver com o mínimo, que desenvolva habilidades práticas.
Isso não é sadomasoquismo, é preparação. É o treinamento para a vida real. Quando o desastre chega, o homem treinado não se surpreende. Ele apenas aplica o que já praticou. Ele sabe que o sofrimento é temporário, mas o caráter é eterno. A questão da justiça divina ou do acaso também é abordada de forma distinta. O homem moderno frequentemente pergunta: por que isso aconteceu conosco? Qual o sentido desse sofrimento? O estoico responde que a natureza não tem um propósito moral dirigido aos indivíduos. O universo não é justo nem injusto, ele simplesmente é buscar um sentido pessoal em cada tragédia, é uma tentativa de impor nossa lógica limitada a um sistema complexo e vasto. Aceitar a ausência de sentido imediato não é niilismo, é liberdade. Liberdade para criar nosso próprio sentido. O sentido do desastre não está no evento em si, mas em como reagimos a ele. O sentido é encontrado na coragem de levantar, na solidariedade com os vizinhos, na determinação de reconstruir. O homem estoico cria significado através da ação virtuosa, não através da espera de uma recompensa celestial ou de uma explicação racional para o irracional. No âmbito prático, isso se traduz em uma mudança de comportamento. Em vez de gastar energia em teorias da conspiração sobre a origem do desastre ou em culpar grupos específicos, o foco é colocado na solução. O estoico analisa os fatos, identifica as necessidades e age. Ele não perde tempo com discussões estéreis. Ele vê a situação como um campo de treinamento para a sua virtude. Cada obstáculo é uma oportunidade para praticar a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. A água que invade a casa é um teste de temperança, não entrar em pânico. A necessidade de ajudar o vizinho idoso é um teste de justiça, a decisão de evacuar é um teste de sabedoria. Tudo se torna matéria-prima para o cultivo do caráter. A longo prazo, a experiência de lidar com desastres naturais sob a ótica estoica transforma a visão de mundo do homem. Ele deixa de ver o mundo como um lugar hostil que deve ser conquistado ou temido, e passa a vê-lo como um lugar de desafios constantes que devem ser enfrentados com dignidade. A incerteza deixa de ser uma fonte de ansiedade e se torna uma constante com a qual se convive. A morte, sempre presente como possibilidade, deixa de ser um tabu e se torna um lembrete para viver plenamente. Essa maturidade traz uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio à ruína, o homem estoico pode encontrar uma calma profunda, pois sabe que sua verdadeira morada não é a casa de tijolos que pode ser destruída, mas a fortaleza interior que nenhuma tempestade pode abalar. A importância dessa postura vai além do indivíduo. Homens que vivem dessa forma tornam-se pilares para suas famílias e comunidades. Em tempos de crise, eles são as âncoras que impedem o barco de afundar. Sua presença transmite segurança, sua ação inspira confiança, sua calma acalma os ânimos. Eles demonstram, na prática, que a liberdade e a responsabilidade são inseparáveis. Que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Que a verdadeira independência não é o isolamento, mas a capacidade de contribuir de forma autônoma e responsável. Ao final, a lição dos desastres naturais é a mesma que a lição da vida: nada é garantido, tudo muda, e a única coisa que realmente importa é quem nós escolhemos ser diante dessa mudança. O homem estoico, armado com a razão, a virtude e a aceitação, não teme o futuro. Ele caminha em direção a ele com os olhos abertos, sabendo que, independentemente do que venha, ele terá a força para enfrentar, a sabedoria para decidir e a dignidade para permanecer humano. Essa é a verdadeira vitória. Não há de controlar a natureza, mas de controlar a si mesmo. Não há de evitar o sofrimento, mas de transformá-lo em crescimento. E é nessa transformação que reside a essência da liberdade masculina madura e da sabedoria estoica aplicada à realidade brutal e bela do nosso mundo. A jornada do homem estoico diante dos desastres naturais, em última análise, uma jornada de retorno à própria essência. É o momento em que as máscaras sociais caem, as ilusões de controle se quebram e o homem se vê sozinho, face a face com o infinito. Nesse encontro, ele pode escolher o desespero ou a elevação. Pode escolher a vitimização ou a responsabilidade. Pode escolher o caos interno ou a ordem interior. A escolha é sempre dele. E é nessa escolha que reside todo o poder. O desastre não define o homem,
a resposta do homem ao desastre é que o define. E é através dessa definição que o homem constrói seu legado, não em pedra ou concreto, mas no caráter inabalável que ele deixa para trás. Portanto, que os ventos soprem forte e as águas subam. Que a terra tremba e o céu escureça. Pois é nessas horas que conhecemos o verdadeiro valor do homem. Não no conforto, não na abundância, mas na adversidade. Não na facilidade, mas na dificuldade. Não na teoria, mas na prática. O estoico está pronto. O homem independente está preparado. E juntos, com a razão como guia e a virtude como bússola, eles atravessam a tempestade, não como vítimas, mas como vencedores silenciosos de sua própria humanidade. Essa é a lição eterna que os desastres nos ensinam, e que só o homem sábio sabe ouvir e aplicar. A natureza é implacável, mas o espírito humano, quando forjado no fogo da sabedoria, é indestrutível.